Fala galera, professor Leandro Morgado aqui e nessa videoaula a gente vai começar a conversar sobre o módulo de um vetor. De fato, a gente já teve uma noção intuitiva que o módulo representa o tamanho, representa o comprimento, mas a gente vai ver hoje como é que a gente calcula esse módulo, qual é a definição de módulo usando produto escalar, e depois eu vou mostrar para vocês também que na verdade é tudo a mesma coisa. Tá? Então olha só, gente, vamos lá. Definição. O módulo ou a norma, também é chamado de norma de um vetor, é o número real dado por. Já vou colocar como é que se calcula, mas assim, isso vale tanto para vetores no plano como para vetores no espaço. Gente, isso é importante, é uma definição mais geral que vale para os dois. E esse número real a gente pode calcular da seguinte maneira. O módulo de V, às vezes, isso aqui é representado com duas barrinhas também, gente? Toma cuidado. Aqui no curso a gente vai usar a representação com uma barrinha. Então, o módulo de V é igual à raiz quadrada do produto escalar de V por ele mesmo. Essa vai ser a nossa definição, ok? Raiz quadrada do produto escalar de V por ele mesmo. Uma primeira observação. A gente viu na videoaula passada que, de fato, isso aqui faz sentido, porque o produto escalar de um vetor por ele mesmo sempre é um número maior ou igual a zero. Lembra, gente? Não dá negativo nunca. Então, isso aqui vai dar maior ou igual a zero. Se vai dar maior ou igual a zero, eu posso calcular a raiz quadrada e a raiz quadrada vai me dar o módulo desse vetor. Tá bom? Tem muita gente, tem muito aluno que entra em pânico quando vê essa definição pela primeira vez, e daí a pessoa pergunta assim, tá bom, professor, mas me diz uma coisa, o módulo não era o tamanho, não era o comprimento do vetor? O que tu está definindo desse outro jeito agora? É que, na verdade, assim, gente, dá tudo no mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui no plano qual que é a ideia, mas no espaço é a mesma ideia, tá? Mesma ideia, vocês podem dar uma olhadinha nos livros que está feito lá. Olha só, então eu tenho, por exemplo, aqui o R2 e eu vou desenhar um vetor qualquer aqui, só para a gente entender bem o que está acontecendo, Por exemplo, aqui eu tenho um vetor, coloquei a origem no 0, 0, gente? E vamos supor que ele tem coordenadas, sei lá, A e B. Bom, o vetor V que eu desenhei, ele tem coordenadas A e B, e daí eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou calcular o tamanho desse vetor, geometricamente aqui, vou ver quanto é que dá a fórmula do módulo, que a gente acabou de apresentar a definição, e vamos ver que de fato é a mesma coisa. Olha só que legal. Se eu for pela fórmula, o que eu vou ter? Eu vou ter que o módulo de V ele é igual à raiz quadrada do produto escalar de V por ele mesmo. Aí vamos lembrar um pouquinho da aula passada, gente, como é que a gente calcula produto escalar mesmo? Isso, pega a primeira coordenada, multiplica pela primeira coordenada do outro vetor, mais a segunda coordenada pela segunda coordenada e assim por diante. Nesse caso, o que eu tenho aqui? Eu vou ter V escalar com ele mesmo, Então, vou ter A vezes A, que vai dar A ao quadrado, mais B vezes B, que vai dar B ao quadrado. E aí eu tenho que, pela definição, fazendo pela definição, o módulo de V vai ser a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Agora, para tudo, querido, para tudo, vamos olhar para essa figura e vamos pensar geometricamente. Como é que a gente faria geometricamente para calcular esse tamanho, para calcular esse comprimento? Bom, acho que a primeira ideia que vem é a ideia de triângulo retângulo, Eu tenho um triângulo retângulo aqui. Se eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Coisa linda, gente. Teorema de Pitágoras. Olha só, eu vou ter esse triângulo retângulo. Eu sei que esse comprimento aqui vale A e eu sei que esse comprimento aqui vale B. E eu quero saber qual é o tamanho do vetor, gente? Qual é o módulo do meu vetor V. Então, aplicando um Pitágoras, o que eu vou ter? Eu vou ter que o módulo ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B quadrado. E passando a raiz, aí eu vou ter exatamente o que eu tenho na minha definição.
Tá? Então, de fato, gente, isso não é uma outra coisa, eu não estou fazendo de uma forma diferente, né? De fato, eu só estou colocando uma definição a partir do produto escalar, mas que ela bate com o tamanho do vetor via Pitágoras. Tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai adotar mais essa definição algébrica aqui. O módulo ou a norma do vetor é igual à raiz quadrada do produto interno do produto escalar desse vetor por ele mesmo. Bom, galera, eu acho que é super saudável a gente fazer um exemplo para calcular o módulo de alguns vetores. Tá? Então, deixa eu apagar aqui, vamos que vamos ver uns primeiros exemplos aí. Tá? Por exemplo, eu tenho o seguinte vetor no espaço. Né? Deixa eu focar aqui em vetores no espaço agora. Tá? Ele tem coordenadas 1, 3 e 4. Né? E daí eu gostaria de saber qual é o módulo, qual é o tamanho desse vetor. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir a nossa definição. O módulo ele é igual à raiz quadrada do produto escalar de V por ele mesmo. Sempre assim, gente. Raiz quadrada de V escalar V. Né? Isso vai dar o quê, galera? Isso vai dar a raiz quadrada, né? V escalar V, eu vou fazendo o produto coordenada a coordenada. Né? Então, eu vou ter 1 ao quadrado vai dar 1, mais 3 vezes 3, que vai dar 9, mais 4 vezes 4, que vai dar 16. Né? Isso vai dar, no final das contas, vamos ver, vai dar raiz de 26. Né? Raiz de 26, não dá para fazer mais nada com ela, então é isso aí. O tamanho desse vetor, o comprimento desse vetor é raiz de 26. Tá, gente? E assim, pega a lista, cara, na lista vocês vão encontrar muitas continhas para fazer, muitos exercícios para fazer, né? Mas basicamente é usar essa fórmula e usando essa fórmula a gente vai estar calculando aí o módulo dos vetores. Queridos, vamos lá. Eu coloquei um exercício aqui para a gente se divertir. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o vetor U, que é dado por 12, 4 e K. Tá? Eu não sei quanto é que é esse K aqui, que número é esse. E o que eu quero saber é exatamente isso. Quanto é que vale o K para que o módulo de U seja igual a 13. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? O que eu tenho aqui é o seguinte. Vamos calcular algebricamente quanto é que vale o módulo de U. Né? Módulo de U, isso vai ser igual a raiz quadrada, sempre assim, né? Raiz quadrada do produto interno de U por ele mesmo. Né? Isso significa que eu vou pegar coordenadas, todas as coordenadas e estou elevando ao quadrado. Né? 12 vezes 12, mais 4 vezes 4, mais K vezes K. Então, eu já vou colocar direto aqui, já vou colocar 12 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais K ao quadrado. Né? Isso vai dar, fazendo as continhas, raiz quadrada de 144 mais 16 mais K quadrado. 144 mais 16 vai dar 160, né, gente? 160 mais K quadrado. E é o que dá para fazer, por enquanto é o que dá para fazer. Só que a gente gostaria, pelo enunciado, que esse módulo de U desse 13. Né? Então, na verdade, eu tenho que isso aqui vai ser igual a 13. Né? E daí eu vou ter uma equaçãozinha muito querida para calcular. Olha só, eu vou ter raiz quadrada de 160 mais K quadrado, 160 mais K ao quadrado, e eu quero que isso dê igual a 13. Tá? Como é que a gente resolve isso aqui, gente? Tem a sincrenca da raiz, né? Tem muita gente que entra em pânico aí, mas não precisa desespero, né, gente? A estratégia aqui qual que é? A estratégia é tu elevar os dois lados ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, tu consegue, né, entre aspas, aí, se livrar dessa raiz, tá? Então, se eu elevo aqui ao quadrado, a raiz cancela, né, gente? Aí eu vou ter 160 mais K quadrado é igual a 13 ao quadrado. E agora é só fazer as continhas, né? Isso vai dar, bom, 13 ao quadrado é 169. Então, eu vou ter que K ao quadrado é igual a 169 menos 160. Né? Portanto, K ao quadrado vai ser igual a 9. E aí eu vou ter que o K é mais ou menos, cuidado, né? Mais ou menos raiz de 9. Quer dizer, eu tenho duas soluções, gente.
Olha só que legal, duas soluções para o K. Se o K for igual a 3, né, esse vetor ele vai ter módulo 13, e se o K for igual a menos 3, ele também vai ter módulo 13. Tá? Então a resposta é, os valores possíveis de K são mais 3 e menos 3 nesse caso. Bom, queridos, e agora vamos conversar um pouquinho sobre propriedades do módulo. Tá? Eu vou colocar as propriedades aqui, a gente vai comentando, eventualmente a gente pode até demonstrar alguma delas, tá? Mas basicamente é o seguinte, olha só, vale tanto para vetores no plano como no espaço, né? Não esqueçam, e valem as seguintes propriedades. Primeiro, o módulo de um vetor ele é sempre maior ou igual a zero. Tá, gente? Isso segue da própria definição, né? Porque se tu parar para pensar, como é que a gente definiu, né? Vou colocar aqui a demonstração rápida aqui, ó. A gente definiu da seguinte maneira: módulo de um vetor U é igual a raiz quadrada do produto escalar de U por ele mesmo, né? Então é isso aí, coisa linda. E a gente sabe, né, gente, que esse número aqui faz sentido, né? A gente sabe que esse número aqui é maior ou igual a zero, né? E a raiz quadrada de um número maior ou igual a zero vai dar um número maior ou igual a zero, né? Aqui a gente está definindo como a raiz positiva mesmo, tá bom? Então, de fato, o módulo vai ser sempre maior ou igual a zero, e isso aqui eu acho que está bem tranquilo. E só tem uma situação que ele vai dar zero, né, gente? O módulo vai dar zero apenas quando o meu vetor U for o vetor nulo, né? Porque daí o resultado aqui dentro vai dar zero, raiz de zero é zero, né? E se não for o vetor nulo, automaticamente não vai dar zero o tamanho. Isso casa bem certinho com aquela ideia geométrica, né? Que de fato o módulo é o tamanho, então um tamanho tem que ser não negativo e ele vai ser zero apenas se e somente se quando o meu vetor for o vetor nulo, ok? E outras propriedades também do módulo, deixa eu colocar aqui para vocês, olha só. Se comporta muito bem também com relação à multiplicação por escalar, tá, gente? Então, o tamanho, o módulo de lambda U é igual ao módulo de lambda vezes o módulo de U. Só toma cuidado que aqui eu tenho o módulo de um número mesmo, né? Então, se o lambda, por exemplo, for menos 2, aqui eu vou ter 2, tá? E assim por diante. Esse é o módulo do número e esse é o módulo do vetor, tá? Então, o tamanho, o módulo do vetor lambda U é igual ao módulo de lambda vezes o módulo de U. E, finalmente, gente, eu tenho uma propriedade muito legal que chama desigualdade triangular. Tá? A desigualdade triangular está dizendo o seguinte, ó, que o módulo de uma soma é menor ou igual que o módulo de U mais módulo de V. Né? Isso é bem interessante, tem uma visão bem geométrica dessa propriedade, que é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos pensar na soma de vetores U mais V por aquela regra do polígono, que a gente já aprendeu, que a gente já viu. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o vetor U, né, e eu tenho aqui o vetor V. Né? Eu coloquei um na sequência do outro, tá? Estou pensando na soma pela regra do polígono. Então, aqui vetor U e aqui é o vetor V. E o vetor soma, a gente sabe, ele tem origem no início aqui e extremidade no final. Né? Então, deixa eu colocar aqui o vetor U mais V, só para vocês entenderem bem o que eu vou falar. Tá? Esse aqui representa o vetor soma, né? O vetor U mais V. Deixa eu colocar as setinhas aqui só para indicar que a gente está trabalhando com os vetores mesmo. Tá? Mas basicamente assim, gente, olha só que legal. Ó. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que formou um triângulo. Né? E uma propriedade básica de triângulos é que qualquer lado do triângulo, né, tem comprimento, tem tamanho menor ou igual que a soma dos outros dois lados. Tá? Isso vem lá da geometria plana. Né? Deixa eu repetir. Qualquer lado de um triângulo tem tamanho, tem comprimento menor ou igual, menor na verdade, né, do que a soma do tamanho dos outros dois lados, né? Porque senão eu não vou conseguir fechar o triângulo, ok, gente? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui, com essa propriedade aqui de módulo de vetores, é essa ideia, entendeu? Olha só, esse tamanho aqui, ele tem que ser menor ou igual do que o tamanho do U mais o tamanho do V. Né? Alguém olhando para esse desenho podia até questionar o igual, né? Tá, pessoal, mas igual, porque o triângulo sempre tem que ser menor. É que assim, gente, o U e o V, eventualmente, eles podem ser colineares.
Tá? E se eles forem colineares, aí o meu desenho vai ser um pouquinho diferente, olha só. Se eles forem colineares, eu vou ter uma situação mais ou menos assim, né? Aqui está o U e aqui está o V. Né? E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, de fato, nesse caso, o tamanho da soma vai ser igual ao tamanho do U mais o tamanho do V. Tá? Então, a igualdade vem dessa situação aqui. Né? Mas nessa situação de triângulo, que forma triângulo, eu vou ter que o módulo de U mais V é menor do que o módulo de U mais o módulo de V. Tá? Para colocar uma propriedade mais geral, a gente coloca dessa forma e não esquece, gente, isso vale sempre para vetor no plano, para vetor no espaço, e isso aqui a gente costuma chamar de desigualdade triangular. Bom, queridos, e para a gente terminar a nossa videoaula sobre módulo, tem uma observação bem importante que eu queria passar para vocês, que é como a gente calcula o versor de um vetor. Né? Então vamos com calma, tá? Vamos com calma, vamos entender o que está acontecendo. Olha só, eu tenho um vetor U não nulo e eu gostaria de calcular quem é o versor dele. Tá? Lembra do versor, né? É aquele vetorzinho que tem mesma direção, mesmo sentido e tamanho 1, né? O módulo dele vale 1. Tá? Então, para descobrir quem é o versor de U, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o U e dividir por esse número. Né? Que número é esse? Esse é o tamanho do U, é o módulo do U. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo todas as coordenadas pelo tamanho do... Aqui é um número, né, gente? Isso aqui pode ser 2, isso aqui pode ser 5, isso aqui pode ser 10, entendeu? Aí, se eu dividir as coordenadas do U por esse número, eu vou automaticamente, vai aparecer na minha frente o versor do U. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem o que está acontecendo. Né? Por exemplo, eu quero encontrar o versor desse cara aqui, ó, 1, menos 2 e 3. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer, galera, vou calcular quanto é que é o módulo dele. Tá? Então, o módulo de V vai ser igual, vamos lá. Como é que é mesmo? Raiz quadrada, nossa definição, né? Raiz quadrada de V escalar V. V escalar V. Isso a gente sabe o que vai dar, né, gente? Isso vai dar raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é o 1, mais menos 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 ao quadrado, que é 9. Né? E isso vai dar raiz de 14, né? Vai dar raiz de 14, isso aí. Aí a gente já sabe o tamanho do V. O tamanho do V é raiz de 14. Agora, para descobrir o versor de V, gente, olha só que coisa linda, que coisa tranquila. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o próprio V, né? Porque eu quero manter a direção e o sentido, né? Então eu não posso, de certa forma, mexer nos sinais aqui. Eu vou pegar o próprio V e eu vou dividir todas as coordenadas por esse tamanho, né? Por raiz de 14. Tá? Então eu vou encontrar, ó, o versor de V, ele vai ter coordenadas, vamos lá, 1 sobre raiz de 14, menos 2 sobre raiz de 14 e 3 sobre raiz de 14. Aí fica para vocês verificarem que, de fato, o tamanho dele, o módulo dele aqui vai dar 1, né? Mas as coordenadas do versor são essas, tá? 1 sobre raiz de 14, menos 2 sobre raiz de 14 e 3 sobre raiz de 14. Bom, galera, e agora a saideira, exercício aí para a gente fazer divertido aí, para fazer umas continhas com vetores. Tá? Eu tenho 3 pontos A, B e C e eu quero saber quem é o versor desse vetor aqui, ó, 3BA menos 2BC. Tá? Então, recomendo assim, ó, pausa o vídeo, tenta fazer as contas, né? Tenta descobrir primeiro assim, ó, quem é o BA, quem é o BC, entendeu? Descobre quem é esse vetor aqui e depois usa a observação que a gente acabou de ver para ver quem é o versor. Tá? Eu vou fazendo também aqui e daí a gente vai conferindo o desenvolvimento passo a passo. Ok? Então, bom, vamos lá. Primeiro vetor que eu quero descobrir é quem é o vetor BA. Né? Não esquece, né, gente, quando a gente calcula o vetor determinado por 2 pontos, a gente diminui as coordenadas, né? Final menos inicial, sempre assim. Então aqui eu vou ter, ó, vamos lá, BA, né? Então vou fazer coordenadas do A menos as coordenadas do B. Tá? Aqui eu vou ter 1
menos menos 6. Cuidado, hein? 1 menos menos 6, isso vai dar 7. Aqui eu vou ter 2 menos menos 2, vai dar 4. E aqui eu vou ter 3 menos 3, vai dar 0. Beleza, esse é o BA. Agora eu vou ver quem é o BC, vamos lá. BC eu vou fazer as coordenadas do C menos do B, né? Então aqui eu vou ter 1 menos menos 6, vai dar 7 também. Aqui eu vou ter 2 menos menos 2, vai dar 4. E aqui eu vou ter 1 menos 3, vai dar menos 2. Maravilha! Então a gente já tem o BA e a gente já tem o BC. Agora vamos ver quem é aquele vetorzinho lindo ali, gente. O vetor que ele pediu é o 3BA. Nossa senhora! 3BA menos 2BC. Fazer com calma a conta, né? Não tem erro. Ó, 3BA, vamos lá, 3BA vai dar 21, multiplicar todas as coordenadas por 3, né? 12, e aqui vai dar 0, tá? Menos 2BC, então deixa eu fazer 2BC aqui, 2BC vai dar 14, 8 e menos 4. É isso, né? Fazendo a continha aqui, eu vou descobrir o vetor que ele pediu. Quer dizer, eu vou descobrir esse aqui, né? Depois a gente tem que pensar no versor ainda, tá? Mas esse aqui vai ser 21 menos 14 vai dar 7. Aqui eu vou ter 12 menos 8. 12 menos 8 vai dar 4. E aqui eu vou ter 0 menos menos 4. 0 menos menos 4 vai dar 4. Tá? Então vamos fazer o seguinte, gente. Esse vetor aqui, a gente já descobriu quem é. Esse vetor aqui, ele tem coordenadas 7, 4, 4. Tá? Talvez a gente possa chamar esse vetor de V, só por uma questão de notação mesmo. E agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular o módulo, né? Calculando o módulo, por aquela observação, a gente sabe quem é o versor. Tá? Então, fazendo a continha aqui do módulo de V, vê que o exercício é tranquilo, né? Só tem que fazer com calma. Isso vai ser raiz quadrada do produto escalar de V por ele mesmo, né? Isso a gente já sabe como é que faz, né? Coordenada ao quadrado, mais a coordenada ao quadrado, mais a coordenada ao quadrado. Então, aqui vai dar 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, tá? Isso vai dar raiz quadrada de 49 mais 16 mais 16. Façam a conta aí, gente, mas 49 mais 16 mais 16 vai dar 49 mais 32, que vai dar 81, né? 81, e a raiz de 81, coisa linda, é 9. Então, maravilha, deu até um número inteiro, né? A gente fica muito feliz quando chega num resultado desse tipo aqui, tá? E para descobrir quem é o versor, né, gente, finalmente chegou a hora de dar a resposta final, tá? O versor, o que que eu faço mesmo? Ó, versor de V Desculpa a minha organização, tá, gente? Eu comecei aqui, depois eu vim para cá, depois eu calculei aqui, tô dando a resposta aqui em cima, tá? Mas o importante é entender a sequência, né? Entender bem o desenvolvimento, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego as coordenadas do V, mantenho as coordenadas do V, o sinal, não posso mexer no sinal, e eu divido pelo tamanho, pelo módulo do vetor, né? Então, a primeira coordenada vai ser 7 dividido por 9, 7 nonos. A segunda coordenada vai ser 4 nonos e a terceira coordenada vai ser 4 nonos. E tá aí, gente. Tá feito, tá resolvido essa questão querida, né? A gente conseguiu descobrir quem é o versor de 3BA menos 2BC.